Sejam bem-vindos. Bom, sou o Antônio, do programa Escolas Transformadoras da Choca. Eu sou a Raquel, do Instituto Alana. Essa é uma roda de conversa, é a segunda roda de conversa que o programa vai promover. O tema dela é protagonismo na educação, na formação de sujeitos transformadores. E ela faz parte de uma série de debates que a gente está promovendo, né? O primeiro aconteceu em maio, que foi com o tema da empatia. E a gente vai falar um pouquinho mais no encerramento sobre essa primeira roda. Mas, como hoje a gente convidou um público amplo para debater, a gente vai uma dinâmica um pouquinho diferente. A gente vai dividir em 2 blocos de conversa. E aí, acho que já... Bom, e esses 2 blocos de conversa vão ser convidados para estar aqui conosco por 40 minutos, debatendo o protagonismo na educação. Vocês, como plateia, podem encaminhar perguntas durante toda essa roda. Nós temos o Gabriel aqui embaixo, que vai recolher desse piso. Lá em cima, acho que é quem que está lá em cima? A Natália, que aqui a luz está bem na minha frente, então, obrigada. A Natália vai recolher a pergunta da plateia do mezanino. E aqui embaixo a Vilma também pode ajudar a recolher as perguntas que vão ser respondidas nos 2 blocos, no primeiro e no segundo bloco, pelos nossos debatedores. E, para a gente começar, eu vou convidar o primeiro bloco de debatedores a compor esse semicírculo aqui conosco. Então, Alejandro Bruni, de Córdoba, Argentina, do Centro Educativo La Salle Malvinas. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Beto Chaves, empreendedor social da Choca. Ai, valeu. A Bia Goulart, do Cenários Pedagógicos e do Centro de Referências em Educação Integral. O Braz Nogueira, da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. A Carolina Ricari, que é estudante lá do Instituto Federal Jacarezinho, que é uma das escolas transformadoras. A Carol Pasquale, que é diretora de comunicação do Instituto Alana e também coordena o projeto Criativos da escola. A Eda Luiz, do CIEJA Campo Limpo, aqui em São Paulo. A Clarissa Martins, que é estudante do CIEJA Campo Limpo. O Gustavo Serra, lá do Instituto Federal de Jacarezinho. Helena Singer, socióloga e pesquisadora de educação. E a Maria Marta, do GEDUCA. Bom, para ajudar essa conversa, eu vou assumir hoje o papel de controlar o tempo. Então, nós fizemos alguns papéis para ajudar vocês no momento da exposição. Então, para concluir a sua fala, e o seu tempo acabou, tá bom? Então, para começar esse primeiro bloco, a gente vai ter 2 perguntas norteadoras aí desse debate e, ao longo da conversa, a gente vai mediando. A primeira pergunta é, para cada um de vocês, qual é o entendimento sobre protagonismo na educação de jovens e crianças? E aí, entendendo o protagonismo como uma habilidade, ou, enfim, algo que você cultiva. E também, como é que a gente consegue criar uma demanda social por uma educação protagonista, pensando principalmente governo e políticas públicas? Bom, esses eventos, para mim, é sempre um grande desafio, porque a gente nunca sabe o que vai falar, né? Porque a gente fica sabendo das perguntas na hora e a gente acaba falando daquilo que é a experiência da gente, que é a vivência da gente. Então, primeiro, eu quero dizer o que eu entendo por protagonista.
Para mim, protagonista, se bem que ninguém é protagonista sozinho, mas, para mim, protagonista é aquele que sabe transitar entre o que é e o que deve ser. O que é a realidade que está aí. E nós temos hoje muitas pessoas imersas nessa realidade e falam, é assim mesmo, não tem jeito, e não pensa no que deve ser. Então, eu acho que o protagonista é essa pessoa que se lança para o futuro, que vive os problemas, mas não é engolido pelos problemas. Ele se lança para o futuro. E, dentro da escola, eu sempre gosto de dizer um exemplo que mostra o que é o protagonismo e o quanto o protagonismo de um grupo é fundamental e é importante. E, às vezes, dentro de uma escola, os protagonistas não são aqueles que deveriam ser os protagonistas. Mas tem a eleição do sindicato, e, às vezes, vai para a escola trabalhar naquele dia 3, 4 professores, onde tem 60 professores, porque o professor vai, vota em 10 minutos e ganhou o dia, não precisa ir trabalhar, então você vai ter que cuidar da escola com 3, 4 professores. E eu, enquanto diretor de escola, nestes dias, eu chamava os alunos que eram lideranças, que eram protagonistas, e falava para eles, olha, dia tal, vocês vão ter que garantir o dia aqui, um dia legal, organizado, e vocês vão organizar atividades esportivas para todos, e nenhum adulto vai xeretar na vida de vocês nesses dias. Eu não tinha problema nenhum. Pedia um tempo, passava pelas salas, organizava, o dia era organizadíssimo. Eu tinha problema com os adultos, que não conseguem deixar as crianças mostrar que são capazes, que são competentes. E eu, toda vez que tinha esse dia, com 3, 4, 5 professores, era o dia que eu me sentia diretor de verdade, porque eu via os alunos felizes, não tinha nenhuma briga, e eles davam conta de resolver o problema. Tarde. Eu queria agradecer o convite, né, em nome da GEDUCA, da Associação de Jornalistas de Educação. E me chamou a atenção uma fala do professor, que ele descreveu o protagonista como uma liderança. E eu estava ali, sentadinha, pensando, né, qual poderia ser a minha contribuição para esse debate. E eu acho que o protagonista não é necessariamente o líder, não é aquele que está na linha de frente. O protagonista é aquela pessoa, aquele ser, aquele indivíduo que expressa e traz para o mundo o seu potencial, aquilo que ele é. Né? E, nessa medida, eu acho que um desafio enorme das escolas, e a gente está vendo muita essa movimentação que está acontecendo no país por causa das ocupações, quer dizer, é como criar as condições para que as crianças, os adolescentes, os jovens que estão nas escolas possam ser aquilo que eles são, né? Trazer aquilo que eles têm de melhor, né? E não se tornarem pessoas mecanizadas, robozinhos, né? Às vezes que a gente vê por aí. E eu acho que isso é uma questão premente, é muito atual, e o tema, inclusive, veio muito a calhar, né? Não sei se, obviamente, foi uma coincidência, né? Mas eu acho que essa questão é a questão do momento para a educação. A gente tem que olhar para isso. Boa tarde para todo mundo. Agradeço muito a estar aqui. Valeu pelo convite. Está sendo muito rico, muito legal. Com relação à pergunta, acho que é interessante isso, o significado do protagonismo, né? Uma semântica interessante, cada um quase que tem um entendimento próprio sobre o protagonismo. A visão que eu tenho do protagonismo, quando fala protagonismo da pessoa, protagonismo é o que é importante, né? O que é mais importante? Ser protagonista é entender que eu sou o mais importante.
né, que eu posso ser independente, que eu tenho uma autonomia. E, nesse aspecto, o que a escola pode fazer, né, para o protagonismo das pessoas é, quem sabe, mostrar que elas não precisam da escola. Que a escola, ela é um... claro, eu sou professor e eu considero importante, mas ela não é a protagonista. A escola não é a protagonista da vida da pessoa, da vida do estudante. O protagonismo da vida do estudante é o próprio estudante. Nesse mundo, e a gente estava conversando hoje no almoço, né, a escola como centro do conhecimento, da informação, a gente já não tem mais. Né, a informação e até o conhecimento, que a gente separa as duas palavras, informação e conhecimento, o conhecimento também está aí. Né? Então, a escola acaba sendo meio que supérfluo nisso daí. Eu acho, isso é algo que eu venho pensando algumas vezes, assim, a importância muito grande que a gente dá na escola. Será que a gente acaba não diminuindo o protagonismo nisso? Né? Dizendo que a escola é que vai fomentar o protagonismo. O protagonismo está na pessoa. A pessoa tem que se saber protagonista. A escola assim como a família. Né? A família é um suporte, a escola é um suporte também. Né? Mas o que eu vejo de protagonismo na escola, então, é mostrar isso. É mostrar para os estudantes que eles são protagonistas e que eles não dependem da escola para serem protagonistas. Eu quero conservar ainda um tempinho para depois, né? Cada um tem um tempinho, então não vou gastar todo o meu tempo agora. Né? É fácil mediar assim, quando as pessoas se autorregulam no tempo. Nossa, tá ótimo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la paciencia al escucharme. Yo quisiera hablar de el protagonismo, pero contextualizándolo, ¿no? Del lugar, del barrio donde transita la experiencia educativa de la que formo parte, la expectativa esperable de las crianzas y de los jóvenes es la expectativa de la supervivencia y la del sentido común que pregona con su eslogan «Sálvese quien pueda». El protagonismo esperable o estructural para los jóvenes, para los niños, es el protagonismo del consumo, el consumo de las obras y el consumo de los desechos. Las obras de la política, los desechos del mercado y los desechos de las sustancias de consumo. Y si te tocó en el destino ser mujer, toda esa marca del machismo exacerbado y el tener que cuidar a los hijos ajenos, los hermanitos de las chicas, y luego los propios en unas situaciones de extrema vulnerabilidad. Algunos de los tres ejes prioritarios que nosotros hemos estado tratando de desarrollar y alentar en este tiempo, podría nombrarlos como la organización comunitaria, la concientización en la praxis y el sentido de trascendencia y alteridad. En algunas de las cuestiones que yo lo puedo visualizar o que yo podría ejemplificar junto con ustedes, podría ser en resignificación curricular a partir de las falas de los vecinos de la población, la elección de delegados y asambleas estudiantiles desde 6 años en adelante, la ruptura del aula clásica a partir de la articulación con espacios de arte, jóvenes que dan talleres a niños y a jóvenes del barrio de radio, de deporte, de danza, de revista, para correr el eje de la criminalización de la juventud y de la pobreza, entre otros. Y para terminar y dejar de hablar, la cuestión de, entonces, una organización comunitaria que no niega al individuo y al sujeto, sino que lo potencia y lo incluye
desde su empoderamiento y desde su potencialidad. Una concientización en la praxis para formar sujetos críticos, pero que reflexionan y debaten a partir de la acción concreta y la transformación concreta de las actividades y del mundo. Y un sentido de alteridad y de trascendencia para sobrepasar la mirada de lo finito, lo concreto, lo cotidiano, para tener un sentido de mayor profundidad y la possibilidade de uma vida digna vivida junto a outros. Quem pega, deixa. Eu queria só fazer uma provocação, porque até agora a ideia de protagonismo veio bastante associada à potência, à capacidade do ser humano. E essa capacidade, essa potência é para quê? Para onde ela vai? Qual é o sentido disso tudo? Queria só complementar também que deram a deixa das ocupações, e eu queria puxar, não exatamente para as ocupações, mas para a gente pensar um pouco, porque tem um olhar muito da participação, né, de como os jovens buscam participação, enfim, assembleias e tal, que são ferramentas de participação, mas a gente pensa o protagonismo para além da participação, né? Então, como é que, e aí voltando para a segunda pergunta inicial, como é que a gente consegue ir além disso no olhar da política pública, né? Então, como é que é esse... Enfim, o que a gente não consegue ver muitas vezes no espaço das ocupações para além para atingir a política pública, né? Mas como é que vocês, enfim, percebem? O que eu queria incluir nessa questão, que vocês falaram da criança e do jovem, mas eu gostaria de incluir os adultos, que eu acho que porque estão há mais tempo silenciados, né? Porque são crianças caladas desde cedo, né? Então, acho que podíamos pensar no protagonismo na educação a partir também da escuta dos adultos e do deslocamento de poder. Porque acho que o protagonismo é muito isso, é a possibilidade do poder se deslocar de um lugar que ninguém sabe muito bem qual é, que é de cima para baixo, e começar a pensar nisso construído coletivamente. A gente tem discutido muito o protagonismo das crianças e jovens, mas os professores estão totalmente fora desse debate. Tanto que eles não ocuparam as escolas. Isso eu acho muito sintomático. Não tem nenhum professor ocupando escola. Então, por que será? A escola não é de todo mundo ou só vai ser dos alunos, né? Sem professor vai ficar esquisito. Então, eu acho que seria bacana a gente pensar nisso. Na política pública, que crie programas intersetoriais de trabalho coletivo com os adultos que trabalham nas escolas públicas, em outras políticas também, porque eles são os mais obedientes. E deles, quem desobedece está fora, é demitido. Então, acho que as crianças e jovens que estão tão fortalecidos podiam ajudar os adultos a falarem também. Acho que seria bem bacana. Eu estava aqui esperando, né, porque nós trabalhamos com jovens e adultos na educação de jovens e adultos do CIEJA Campo Limpo. E protagonismo é fazê-los entender que eles têm oportunidades, né? Eles são protagonistas dos seus sonhos, das suas buscas, e de poder ter esta oportunidade de se educar e procurar a educação ao longo da vida. Nós temos exemplos lá que depois irão contar de como isso acontece. Protagonismo é você decidir junto, coletivamente, essencial o trabalho coletivo para nós, trabalho em equipe. Também fizemos essa reflexão que, num ambiente escolar, não se tem a divisão de aluno, professores e funcionários, né? Isso deveria ser uma coisa só, para que, quando essas questões aparecerem, das ocupações, todos nós estejamos lá com isso claro da nossa participação. Nós somos escola municipal, mas nós temos percorrido as escolas de ocupação, né, na primeira ocupação, agora nem tanto, para poder ajudar, mediante os nossos professores mais sensibilizados com esse protagonismo, com essa participação, com esse diálogo constante que a gente mantém com nossos alunos, para poderem trazer para a participação. Protagonismo foi o que nossos alunos, os 1.300 alunos do CIEJA Campo Limpo, não tiveram.
né? Porque eles não tiveram nem o momento e a escolha de continuar ou não numa educação pública ou qualquer outra educação oferecida nesse Brasil. Mas por vontade própria, por desejo, por sonho, por sensibilidade e essência, eles voltaram e vieram em busca daquilo que acrescenta o ser humano, que é o conhecimento. E o conhecimento dá poder, eu digo a eles, então isso é construção individual, mas num ambiente coletivo de troca, porque ninguém aprende sozinho, é que a gente traz esse protagonismo de despontar talentos. E aí nós temos aqui, que nós trouxemos, cordelistas que se descobriram, músicos, pessoas que realmente descobriram que era possível, né, tocar aí a sua vida de maneira diferente, participando, como disse o Brás, de tudo isso que está acontecendo. Porque nós estamos vivendo uma mistura incrível aqui no Brasil, nos últimos momentos, de mitos, verdades, fatos, boatos, e como é que as pessoas reagem a tudo isso, né? Entendendo toda essa situação. Oi, eu queria falar boa tarde. Eu queria falar, acho que, dois aspectos. O primeiro é que eu acho que a gente tem que tomar cuidado com as mensagens contraditórias que a gente passa, né? Então, a gente discute protagonismo e aí a gente criminaliza uma ocupação. A gente discute protagonismo, mas a gente propõe uma reforma por medida provisória. Eu acho que são mensagens que são muito contraditórias, porque eu entendo que, quando você abre esse espaço para a construção, ele não tem volta. Quando você começa a construir a partir desse lugar, ele é um lugar que fica difícil você dizer, agora parou, agora vem de novo a minha regra, parou. Vamos voltar aqui para onde a gente tinha começado. Então, eu acho que esse é um aspecto a ser considerado. Quando a gente fala de política pública, isso precisa estar muito claro também, né? Porque é uma proposta de construção coletiva, senão não vai funcionar, e não funciona. E o outro aspecto que eu acho que eu queria trazer também é um pouco o quanto a relação do protagonismo com a criatividade e com outras questões que a gente vem falando, né? Porque eu nunca vi, pelo menos, ninguém ser super criativo goela abaixo, assim. É impossível, são coisas que ou vêm porque você está empenhado e querendo fazer, ou não vem, né? Eu nunca vi ninguém criar alguma coisa incrível à força. Você não cria isso. Então, eu acho que quando tem várias outras questões que a gente vem discutindo que dependem desse espaço, dependem desse entendimento e dessa construção. Acho que era isso. Eu estou aqui inquieto, e desde que eu recebi o convite para estar aqui com vocês, eu estava bastante inquieto para falar sobre protagonismo de educação, e para mim tem não sei, talvez um lugar anterior, né, que talvez seja o lugar da própria, no país que a gente vive, da impossibilidade da gente, de fato, promover educação, né? Então, a gente até bem pouco tempo tinha um slogan do governo federal, você falou de política pública, era... falava sobre o slogan do governo federal, meu Deus. Brasil, pátria educadora. Não é verdade. Não é verdade que se queria, de fato, um Brasil de pátria educadora. E a gente tem que ter coragem para assumir isso. Num país, mesmo com toda a crise que a gente está vivendo, ousar dizer que o país é de pátria educadora, a gente não corta 10 bilhões de reais no Ministério da Educação, por exemplo, num país dito de pátria dita educadora. E a gente precisa ter coragem para assumir isso. É muito difícil a gente ter protagonismo quando professores, e você chama os professores a essa nossa conversa de protagonismo, sem o devido respeito, sem a devida consideração. A Coreia do Sul deu o salto que deu porque investiu maciçamente na educação e pôde mudar os seus rumos a partir também do respeito para com os educadores. E a gente bem sabe que o nosso país não respeita os nossos educadores. É uma tristeza perceber que os nossos alunos hoje não querem mais ser professores. Muitos deles, inclusive, têm vergonha nesse sentido. E dizem que vão trabalhar em qualquer lugar ou fazer qualquer coisa e ganharão mais que os professores. Então, falar de protagonismo num país que não respeita a palavra educação já é muito difícil. E protagonismo, sob minha perspectiva, ela tem a ver com liberdade, que é uma outra coisa também que está difícil.
A gente só é livre, efetivamente, para exercer o nosso protagonismo, assim como a professora falou, se a gente tiver conhecimento de verdade. É o conhecimento que nos liberta. E a gente não é livre porque nós não somos um país que, de fato, educa do início ao fim, né? Nesse olhar. A gente fala da educação infantil desmerecendo esse momento da vida que é tão importante. Os nossos doutores na universidade, eles dizem que a universidade só não é perfeita porque tem alunos. Eles não querem dar aula no primeiro período. Quando a gente olha a educação lá fora, é tratada de uma outra forma, com respeito, com liberdade. E é impossível a gente ter uma condição de fazer com que meninos, jovens e adultos tenham criatividade, exerçam empreendedorismo, né, a transformação social, trabalhem em equipe, sem que a gente dê plena liberdade para que eles façam isso. E aí me lembra, eu tive o privilégio de viajar, e nosso país não é todo mundo que tem o privilégio de viajar, eu vi muros erguidos por todos os lugares. Muros. Né? Na Irlanda do Norte, você tem o Muro da Paz, que separa cristãos de protestantes, por exemplo. Bom, o muro não é da paz, porque o muro não traz paz, gente. Essa aqui é a verdade. A gente vai erguendo muros visíveis e muros invisíveis o tempo todo, né? E não consegue se apropriar daquilo que a gente está fazendo. Eu vivo num ambiente muito árido, frequento escolas há muito tempo, trabalho com educação há muito tempo, e o que eu vejo são escolas cinzas, entristecidas, professores adoecidos, e a gente não cuida do cuidador. Quem cura do cuidador? Quem cura dos médicos que, nesse exato momento, estão fazendo escolha de Sofia entre quem eles vão atender e quem vai ficar à sua própria sorte nos corredores dos hospitais? Quem cura dos nossos professores que estão adoecendo e os alunos adoecem juntos na mesma lógica entristecedora, traumática? Quem cura dos policiais? E aí eu me coloco nesse... A gente não cuida dos cuidadores. Então, para exercer protagonismo na educação, a gente precisa voltar 3, 4 passos e... não sei, ter mais coragem de olhar uns para os outros e dizer que tipo de respeito, que tipo de liberdade, que tipo de possibilidade a gente está promovendo de verdade. A Helena fala, e depois Carol, você fala? Pode ser? E a Clarice. Queria só fazer um comentário sobre a questão das políticas públicas para o protagonismo. Retomando um pouco o que as outras pessoas falaram aqui, quer dizer, a gente começa com a pergunta sobre o protagonismo em relação ao estudante, seja criança, jovem ou adulto, e ao meu ver, o protagonismo do estudante é ele poder escolher o que ele vai estudar, ele poder escolher o projeto que ele vai desenvolver, ele poder construir o seu currículo no seu percurso de aprendizagem. E aí, como a Bia já falou, né, é impossível uma escola proporcionar isso se os educadores não forem protagonistas do processo também. No seu papel de educador, ele não tiver a função de criar as condições para que o estudante possa fazer as suas escolhas e seguir o seu percurso. Para isso, a gente precisa confiar na capacidade dos professores, dos educadores, de efetivamente realizarem os projetos político-pedagógicos das suas escolas. E, em geral, há uma grande desconfiança no Brasil da capacidade do professor. Se busca trazer tudo pronto para ele, sistemas apostilados, avaliações externas, porque não se acha que o professor é mal preparado no Brasil, mal remunerado, mal preparado. Então, melhor a gente entregar tudo pronto para que ele só tenha que fazer o básico. Isso é absolutamente contrário à possibilidade do estudante ser protagonista, se o próprio professor ele é apenas um dador de aula, alguém que entrega um currículo pronto também. E aí, a terceira dimensão do protagonismo, que é da própria escola, né? A escola ter autonomia para desenhar o seu projeto político-pedagógico, para realizar, desenvolver, implementar o seu projeto político-pedagógico também. Do ponto de vista das políticas públicas, isso é uma luta. Apesar de a Lei Diretriz e Base da Educação possibilitar isso, constantemente os diversos níveis de governo vão tolhindo essa possibilidade, entregando cada vez mais obrigações, regulamentações e dispositivos que impedem a escola de realizar o seu protagonismo, que é o desenvolvimento do seu projeto político-pedagógico. Bom, falando um pouco do protagonismo e a questão da liberdade no ponto de vista estudantil,
Creio eu que, a partir do momento que um aluno ele tem a liberdade de expressar sua opinião dentro da sua escola, ele já se torna um protagonista. A partir do momento que ele consegue levantar causas as quais ele defende, que é o caso das ocupações, que são alunos que estão lutando por uma coisa que praticamente pertence a deles, porque a pergunta é de quem é a escola. Então, creio eu que, a partir do momento em que os professores apoiam os alunos, incentivam e apoiam os alunos a lutarem pelas suas causas, eles também são protagonistas. E, quando eles lutam, eles criam um espaço e eles mostram o seu pensamento. Isso faz de pessoas um pouco melhores, não no quesito de educação e tudo mais, mas sim ele torna uma pessoa melhor, porque a partir do momento em que ele defende uma causa, que ele acha aquilo e ele vai até onde ele consegue para defender aquilo que ele pensa, ele se torna uma pessoa melhor. Bom, o que a minha diretora falou, eu concluo a fala dela. Eu estudo no CIEJA Campo Limpo, e é um colégio maravilhoso, onde ele nos dá oportunidades para todas as idades. Lá estudam crianças com problemas especiais, e jovens e adultos, todos juntos. Lá eles não excluem idade, diferenças, e dão oportunidade a todos descobrirem. E, de repente, nós temos um talento que a gente não sabe, um talento que a gente passa a vida inteira sem saber que somos capazes de fazer. Então, eu voltei a estudar no Colégio CIEJA Campo Limpo, onde está aqui minha diretora, que eu me redescobri, apesar de deixar uns aninhos passar, mas nunca é tarde. E eu estou muito feliz pelos professores, os trabalhos que eles têm conosco, de deixarem os alunos desenvolverem, se redescobrirem sozinhos, o que eles são capazes, o que eles possam fazer por eles. E também o trabalho dos professores são maravilhosos. Eles são muito carinhosos, educados e nos tratam de maneiras iguais, não tem diferença. Pessoas com mais idade, jovens e especiais, são todos juntos. Não há separação. E o meu talento que eu redescobri foi escrever. Descobri que eu amo escrever. Eu gosto muito de escrever. E depois de 57 anos. Redescobri agora que eu gosto, através desse colégio, obrigada, através do CIEJA Campo Limpo, as oportunidades que eu tive de voltar a estudar, e descobri que eu amo escrever, gosto muito de escrever. Então, o CIEJA Campo Limpo foi, para mim, assim, uma oportunidade única, muito boa, que aconteceu em minha vida, que me acolheu com muito carinho e respeito a todos. Lá não tem discriminação a nenhum tipo de aluno, nenhum tipo de idade. E... Então, tá bom. Estou muito feliz lá, por isso começo a falar e não quero parar mais. Tão feliz que eu estou. Obrigada. Pode ficar aí. Eu vou aproveitar a deixa da Clarice para trazer uma pergunta sobre isso que surgiu agora, que é se os estudantes, independente da idade, eles têm uma capacidade, eles têm um potencial, e esse potencial pode vir à tona, qual é o papel da escola nisso tudo? A Helena Singer, na roda passada, disse para a gente que ela acreditava que empatia não é caso de aula, de disciplina. Então, eu trago essa pergunta agora sobre protagonismo dessa forma também. Se é possível os talentos virem à tona por meio da intervenção educativa, qual é o papel da escola nisso tudo? Eu acho que essa escola é um outro lugar. É um outro lugar, não é mais nessa forma. E organização escolar, ela não deixa entrar protagonismo, não deixa entrar autonomia, não deixa entrar afeto. Então, eu acho que a gente essa ocupação, os meninos estão limpando a escola, né, vendo a merenda, se interessando por cuidar da casa comum. Eu acho que esse lugar
o tempo e espaço do protagonismo é um lugar de encontrar. Quando um arquiteto vai fazer um projeto de escola, por acaso sou arquiteta e faço projeto de escola, não tem na lista dos ambientes lugar de conversar e de encontrar. Você só tem refeitório, banheiro, perari. Esses lugares não servem mais. Lá não dá para ser protagonista. No banheiro, nem na cozinha, nem no corredor. Então, é outro tempo e outro espaço. Para ter, então, o papel da escola, acho que é muito esse agora, junto em pensar que lugar que vai caber o que a gente quer fazer. Porque no lugar que a gente tem, não cabe. Bom, eu gostaria de estar colocando o seguinte. O que a Bia está colocando, eu acho que, se não houver uma reorganização do espaço e do tempo nas escolas, ela não vai ajudar a ter protagonismo nem do professor, nem do aluno, nem do diretor, nem da coordenadora pedagógica. Na Escola Presidente Campos Sales, nós derrubamos várias paredes internas e transformamos 12 salas de aula em 4 grandes salões. O principal papel do professor é elaborar um roteiro com antecedência, de forma interdisciplinar. Esse roteiro é entregue para os alunos, e os alunos vão caminhar no seu ritmo. Eles sentam num grupo de no máximo 4 pessoas, 4 alunos. E eles vão caminhar no ritmo deles. E o professor ali dentro, ele não é mais professor de história, geografia, ciência ou matemática. Ele é orientador de estudos. Ele é orientador de estudos. Agora, pensando no protagonismo, tem muitos professores que querem ser protagonista. Tanto é que hoje, no Campos Sales, chegam professores novos porque querem experimentar um outro tipo de educação. Um outro tipo de experiência ele quer ter. Então, ele está aberto para uma experiência nova. No passado, não. No início do ano, tinha que começar tudo de novo. E, quanto à questão do protagonismo, como são mais ou menos 100 alunos no salão, tem a questão da disciplina. Então, dentro de cada salão, nasceu uma comissão mediadora de alunos. Qual que é o papel principal dessa comissão? É cuidar da convivência entre os alunos e da relação deles com os professores. E, quando nessa comissão tem 2, 3 alunos que têm opinião, que defendem as suas ideias, eles ajudam a melhorar a relação muito entre os alunos e a relação deles e dos professores. E se torna um clima agradável para aluno e para professor. Agora, muitas vezes, nessa comissão, não tinha 2, 3 alunos com essas características. Então, eles eram dominados por todos os alunos do salão e não acreditavam mais na capacidade de influenciar. E aí, não ajudava em nada. E aí, nós criamos um outro mecanismo que a gente deu o nome de República de Alunos. Então, no início do ano, eles elegem um prefeito, um vice-prefeito, 15 vereadores, e aí o prefeito eleito e os vereadores montam 4 secretarias. Uma das secretarias é a Secretaria da Convivência e da Diversidade. E quanto à questão do professor, porque essa comissão de aluno do salão, ela tem poder de convocar o colega, ela tem poder de convocar pai, eu estou falando de ensino fundamental, tá? Ela tem direito de convocar pai e tem direito de convocar professor. E, quando eles convocam um professor, o professor sai mais alegre, os alunos saem mais alegres e avança na relação. Então, quando a gente faz crítica ao que ocorre dentro da escola, nós estamos falando da repetição de uma pedagogia, onde o aluno é simplesmente um detalhe, o professor não é culpa disso, porque ele passou pelo mesmo processo. Tá, desculpa, tá. Vou aproveitar, deixa, porque eu vivo isso todos os dias, né? Já dizia Albert Einstein que não adianta repetir a mesma coisa várias vezes, querendo resultados diferentes. Quando eu recebi toda essa incumbência de fazer uma escola diferente, a primeira coisa que nós fizemos era o outro ambiente. E aí tem razão. Eu tenho lugar do nada.
Os adolescentes chegaram para mim e falaram, dona Ida, a gente quer um lugar do nada. Sabe aquele dia que a gente está com a cabeça cheia, todo mundo falando na nossa orelha? A gente quer primeiro ter um lugar do nada para descansar e depois a gente partir para o que tem que fazer. E, nisso, usamos isso pedagogicamente para ter um tutor para escutar o que é o nada e aproveitar isso. Então, assim, lógico que a gente tem... A fala dos alunos são importante, olhar para o movimento. Nós estamos com um movimento incrível agora na educação de jovens e adultos, por chegada dos adolescentes que estão sendo expulsos das escolas regulares. De 1.300, tem 405 novos adolescentes. E quais são esses adolescentes? Aqueles que não seguiram as regras da escola regular. São os disciplinados, são os que não aprendem, são os que têm conflito com a lei e estão ligados à violência. Como é que se lida disso de uma escola abandonar? Não. Vamos olhar para o movimento e fazermos uma escuta. Dessa escuta, descobrimos um lugar do nada, que eles podem ficar, que é o piso amarelo, porque, como eu sou professora de arte, tudo é colorido. Piso azul é das assembleias, piso amarelo, verde é das refeições e das coisas que acontecem de multiuso, para multiuso. Só vou terminando. É assim, a importância, gente, eu acho que assim, não se pode mais aceitar uma escola pública de portões fechados. Não se pode, é pública, ela tem que ser aberta. E as coisas têm que funcionar, tem que ter líder, tem que ter rede, as pessoas têm que realmente contribuir para isso. A escola abre dentro do Capão Redondo, o lugar mais violento do mundo, abre os portões às 7 horas da manhã, fecha às 22h30, sem nenhuma violência ocorrendo. E eu posso falar porque eu estou com uma porção de vigias aqui aos meus lados. Não é? E assim, e outras coisas mais. Mas eu acho que o que a gente também tem que olhar, o que o Brás fez muito bem, que foi também uma pessoa que eu me inspirei na Ana, muito no Amorim Lima, é falar assim, vamos olhar e vamos dar voz para esse público que estão junto conosco, não é? Precisa-se ter esse diálogo. Não se tem diálogo, por isso as ocupações. Não se tem respeito, por isso que tem as ocupações. Não se tem discernimento do que é uma escola pública ainda nesse país. Não tem, desculpa. Nós vamos fazer um movimento agora de encerrar esse primeiro bloco de discussão com as falas finais de vocês, tá bom? Falando um pouquinho do que vocês falaram do papel da escola, eu acho que a partir do momento que o aluno, tanto que eles até comentaram isso de forma indireta, a partir do aluno ver que a escola não é simplesmente carteira, sentar, caderno e ler, ele começa a ver a escola de jeito diferente, ver a escola como um lugar onde ele vai ter uma interação maior com outras pessoas, vai compartilhar suas histórias, vai aprender um pouco mais a como ser humano. A partir do momento que eles descobrem que a escola não é somente para estudar história, geografia, biologia, é um lugar para estudar a sua pessoa, a sua personalidade e a sua sociedade. Posso aproveitar? Nessa toada, né, e reforçando, a escola atualmente ela deixa de ser um espaço só de busca de conhecimento, né? À medida que a gente vai passando, a sociedade coloca para a escola algumas outras funções para ela. E, quem sabe, essas outras funções que a escola acaba tendo se tornaram mais importantes do que a repassadora de conhecimentos. Então, essa mudança de ambiente, né, é fundamental, e esse reconhecimento que a escola, quem sabe atualmente muito mais do que uma repassadora de conhecimento, é um ambiente social. Ela se torna muito mais importante como ambiente social do que como uma biblioteca que alguém fica lá falando. A gente não está precisando mais de uma biblioteca falante, né? O professor, né? A gente tem isso daí. A gente precisa de um ambiente, né, para os estudantes se conhecerem mesmo. Se conhecerem, se perceberem. Essas ocupações, eles estão aprendendo muito mais do que o ano inteiro do que eles estão. E eu já vou concluir minha fala. Né? Então, e essa ocupação mostra mesmo a importância que tem o ambiente social da escola. Eles aprenderam muito mais. Aprenderam a vida. E, quem sabe, é isso a função da escola. Né? Ensinar para a vida. A vida não é MRU, MRUV. Né? E olha que eu sou professor de física. Né? Não vejam tanta importância nisso daí.
Eu queria só rapidamente dizer que eu acho que o papel da escola é abrir esse espaço, tanto o espaço físico quanto o espaço-tempo mesmo. Acho que se a gente acredita tanto na construção coletiva, na força do diálogo e no eu construir o meu conhecimento a partir de mim, do espelho que é o outro, a gente precisa da escola para promover esse encontro. Então, muito alinhado com o que você está trazendo, eu acho que a última coisa que a escola tem que ser é gastar 50 minutos de um tempo aula fazendo o aluno sozinho ouvir um Google passando um conteúdo para ele sozinho também, né? Porque não, acho que essa primeira mudança, que é esse trabalho coletivo de ressignificar esse conhecimento, de entender o que mais me chama a atenção aqui, o que eu quero buscar disso, o que mais chama a sua atenção e o que você quer buscar disso, e discutir, enfim. Então, que os espaços fomentem isso, né? E que haja tempo também para que isso aconteça, com essa perspectiva. O que é MRU, hein? Caramba, esqueci. Me lembro de Rubem Alves falando para que servia dígrafo. Assim. Acho que a gente tem uma dificuldade, eu acho que o Campos Salles deu jeito nisso, e o Campo Limpo também, que tem a ver com a história do pertencimento, né? O público e o privado, né? A gente, infelizmente, no nosso dia a dia, a gente confunde muito. Então, o que é público parece que não é de ninguém, e aí eu não ligo. Bom, o que é privado é meu, eu tomo conta. Mas o que é público não é de ninguém. Quando muito, eu acho que o que é público é do governo. Então, se eu não gosto do governo, então também não... Bom, se uma escola pública vai mal, ela é minha, porque ela é pública, e eu tenho responsabilidade com ela. Então, é pertencimento. Né? Eu preciso estar... Né? E essa escola precisa ser minha. Por isso eu entendo perfeitamente o que vocês fizeram. Eu vi você, Braz, no Educação.doc, enfim, foi bonito ver o exemplo. E agora te ouvindo, professora, é lindo ouvir. Então, acho que tem um lugar de pertencimento que a gente precisa criar. Acho que o outro é o lugar de medo que muitas vezes a gente ocupa. Então, unidades escolares, por exemplo, como a que vocês estão, no Capão, né, ou que você também ocupa, Braz, né, aqui em São Paulo, e muitas no Rio, de onde eu venho, elas são lugares de medo. Com medo, você não tem protagonismo, você não tem liberdade, você não tem exercício da... É muito difícil. Então, a gente precisa gerar esse pertencimento para baixar os muros, jogar todos esses muros abaixo e fazer com que essa escola pública, de fato, esteja aberta para todos nós, porque ela nos pertence. É assim que deveria ser vista a educação. E aí, quando a gente... Acho que, como palavra final, eu tenho visto muito, você disciplinado, assim, um discurso de... A escola é chata, né? Eu vejo a juventude falando, escola chata. E aí eu canso de dizer o seguinte, assim, quando eu estou falando com a molecada, eu chamo a molecada com muito carinho, né, com muito respeito até, eu falo assim, a escola é chata? Chata é tu. Chata é tu. Porque escola é uma parede. E parede não é... Chato não é qualidade de parede. Chato não é qualidade de piso, chato não é qualidade de quadro, chato é qualidade de gente. Então, se a escola está chata, vocês todos, nós, portanto, somos um bando de chatos. Porque se a escola fosse tecnologia só, ou fosse só uma parede colorida, não sei, tudo já tinha dado certo e muitas outras. Chatos somos nós, né? Quadrados somos nós, nesse sentido. Então, muitas vezes a gente aceita qualidades que são pejorativas, vamos dizer, como se verdade fossem. E eu não acho que a escola seja chata. Eu venho de uma escola, estou com 40 anos, venho de uma escola que então era a mais chata de todas, né? Uma escola mais para trás, mais tradicional, e não era chata, porque a escola era minha, porque os professores pertenciam também àquela escola pertencia àqueles professores. Então, eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre educação. Bom, vou ser breve, estamos correndo aqui. Eu acho que a gente tem umas chaves muito legais aqui, né, para pensar isso tudo. Eu fiz algumas anotações aqui, tipo, reconfiguração do ambiente. Passa por reconfiguração do espaço físico, passa por reconfiguração das relações, reconfiguração do olhar uns sobre os outros, reconfiguração interna, né, sair do lugar do medo. Isso que o Beto traz é uma chave muito importante. Né? E eu acho, assim, só para concluir, realmente, eu acho que essas escolas que estão aqui, elas existem, elas estão aí, elas funcionam, elas são lugares, né, de aprendizagem, de crescimento, de protagonismo, e é isso que a gente tem que investir, tem que dar visibilidade mais e mais e mais e mais para esse tipo de iniciativa que existe, que está lá no chão, lá no território,
para que isso se torne um ator incontornável no processo de debate de política pública, gente. Eu acho que a hora é essa. Agradeço. Tá? Boa tarde. Bom, vocês têm agora as considerações também? Também, finais. Bom, concluindo aqui a minha fala, rapidinho, tá? Nesse colégio que eu estudo, a Luciência Campo Limpo, o trabalho é maravilhoso. Eu me redescobri assim, porque eles trabalham conosco, fazendo esta classe, diário de bordos e atividades diferentes que acontecem conosco fora da aula, fora da escola, e você leva tudo aquilo para dentro do colégio, para dentro da escola, que você aprendeu. E lá também é uma coisa muito bacana, que não há carteiras, são mesas que sentamos todos juntos e ali compartilhamos nossas ideias, dividimos nossos trabalhos, nossas tarefas são feitas juntos, tudo em uma comunidade, e cada um expõe suas ideias, cada um se redescobre as suas vontades de fazer, de escrever, do que tem vontade de ser. Então, é uma oportunidade muito boa que esse CIEJA Campo Limpo traz para nós. Eles não têm portões fechados, a gente tem liberdade de entrar e sair a hora que quiser, eles não prendem, não seguram a gente lá dentro. Então, a gente tem a oportunidade de sentir livres. E os professores trabalham conosco assim, deixando-nos livres para nos ter liberdade de escolha, para nós desenvolvermos aquilo que está dentro da gente, que a gente fica escondidinho lá e passa anos sem saber. E, de repente, a gente vai lá no CIEJA Campo Limpo, nos dão a chance e nós renascemos e redescobrimos outras pessoas dentro de nós. É um colégio muito bom. Obrigada. Paixão, né? Paixão à primeira vista. Eu só queria deixar duas coisas aqui. A Lei de Diretrizes de Base brasileira, eu escutei de Edgar Morin, que é uma das mais modernas do mundo, uma das melhores, mais bem escritas, mais bem pesquisadas. Mas, como toda contradição brasileira, é a menos conhecida, a menos utilizada. Porque as escolas têm autonomia de fazer seu projeto político-pedagógico, têm autonomia para se organizar em tempo e espaço, mas parece que tem amarras. Eu só tenho tudo que avanços, né, que nós conseguimos no CIEJA Campo Limpo, porque nós acreditamos na possibilidade de fazer diferente. Tínhamos uma concepção clara de sociedade, comunidade, trabalho, educação, e daí nós fomos nos organizando, porque também não dá para fazer certos remendos. Então, se a gente pensa numa escola diferente, ela não pode ter carteira, porque carteira, simbolicamente, para os meninos, além da escola ser a prisão, é a cela. Se você compete a esse espaço é seu. Isso eu escutei de um menino de 15 anos, que a carteira era a cela, porque a prisão já era a escola, as paredes, as grades e as portas, o sinal e tudo. Então, é muito significativo tudo isso. É possível, sim, né? Só que a gente tem realmente que... Eu precisei lutar e mostrar para o governo da cidade de São Paulo que era possível nós termos se organizar dessa maneira, mas a gente ainda encontra muita gente nos questionando o tempo todo sobre várias coisas. Mas eu acho que é possível. Eu acho que o importante desses encontros, e aí eu estou só encerrando, é mostrar que há possibilidades desde que as pessoas estejam realmente comprometidas com a educação, para que isso se torne realmente uma coisa séria nesse país. El uso de los tiempos, la organización de los espacios, la disposición de los mobiliarios, los dispositivos áulicos, son todas cosas importantes, pero lo fundamental es el cuerpo de docentes que se constituya como tal, que crea en ellos como profesionales de la educación y que crea sobre todo en sus estudiantes, en la capacidad transformadora de lo que ellos tienen para dar. Fazer comentário sobre a questão do papel da escola na formação do protagonismo. Eu acho interessante assim puxar a questão de que o protagonismo do estudante
pensado do ponto de vista individual, né? Então, a escola ela deve possibilitar que o estudante seja capaz de alguma coisa dificílima para todos nós que estudamos nas escolas que estudamos, que é nos organizar para aprender, né? E isso seria o maior conquista do processo de escolarização, se nós saíssemos dele sabendo o que a gente quer aprender, sabendo que projetos a gente quer realizar e podendo nos organizar para isso, para conquistar isso, né? Agora, essa questão absolutamente individual, ela só é possível se a escola for um coletivo. E essa é a questão que eu acho que é muito importante que a gente afirme aqui. A escola é um coletivo não só dos educadores, que tem que trabalhar em equipe, se vê como uma equipe, mas é um coletivo, educadores, estudantes, pais e o lugar onde a escola está. E, como diz o Brás sempre, né, a escola pode ser uma liderança da comunidade. E acho que isso é o ideal, mas, mesmo que não seja a liderança, que seja, pelo menos, se reconheça como parte da comunidade, qual é o papel que ela tem para desempenhar naquela comunidade. Ela é o lugar de produção de conhecimento, um lugar em que as pessoas aprendem a sistematizar o conhecimento, um lugar interdisciplinar, ela tem tanto a fazer naquela comunidade, que o estudante, quando faz parte deste coletivo, que tem uma missão enorme naquele lugar onde ela está, ele passa a se reconhecer como parte disso e se tornar protagonista não só do seu próprio aprendizado, mas do seu contexto, do seu território, da sua comunidade. Bom, pode deixar. Certo, é uma das escolas transformadoras do programa. A Adriana Friedman, do Mapa da Infância Brasileira. A Carolina Bueno Stephanie, estudante do Colégio Equipe. Da Carol. A Cecília Paiva, ex-aluna da Escola Vila do Ceará. A Fátima Lima Verde, da Escola Vila. O Ivo Herzog, do Instituto Vladimir Herzog. Leandro Begossi, da Nova Escola. E o Luiz Santiago Cabreira, do Colégio Guaiamuri, da Isla Margarita, na Venezuela. A Natasha Costa, da Associação Cidade Escola Aprendiz. A Regina Cabral, que é empreendedora social da Choca. Roseli Saião, da Folha de São Paulo. E a Severina do Nascimento, a estudante do CERTA, lá em Glória de Goitá, Pernambuco. Bom, nós recebemos algumas perguntas aqui, e antes de passar a palavra para vocês, Helena Singer tem uma chamada para você. Vamos fazer uma campanha para colocar a letra H na palavra escola e virar escolha. Tá? Bom, para abrir esse bloco, a primeira pergunta é muito parecida com a anterior, então, como é que é a compreensão, qual é que é o entendimento de vocês, que vocês têm sobre a educação de jovens, de crianças e jovens e também adultos? Só que a segunda parte, né, como criar ou aumentar uma demanda social por uma educação protagonista, mas aí olhando mais para a comunidade escolar e para as faculdades de educação. Bom, vamos tentar falar bem rapidinho, com muita inspiração do bloco anterior. E também pediram para contar um pouco de experiência, de causos, né? Então, vamos falar um pouco do que a gente está fazendo e o que a gente vê. Acho que, assim, o protagonismo, a gente vê vários exemplos de protagonismo na escola. E tem os bons e os ruins, né? A gente está com um trabalho com a rede municipal de educação chamado Respeitar é Preciso, e a primeira parte do projeto a gente fez uma pesquisa. Então, a gente vê que alunos não gostam de serem desconhecidos, ou seja, você tem o protagonismo e você pode ter o público. Ninguém quer ser público, todo mundo quer estar em cima do palco. Então, muitas vezes, o que esse aluno procura fazer para subir no palco é transgredir. Aí o professor vai saber quem ele é, quem é o nome dele. Então, a gente tem hoje um trabalho que a gente quer ter esses agentes transformadores, ter esses protagonistas,
mas com respeito, com entendimento da diversidade, com entendimento do valor da diversidade. Uma coisa comum que a gente percebeu que todos os seres têm em comum é querer ser respeitado. A gente vê grandes protagonistas na história, de Gandhi a Obama, a Bolsonaro e Hitler. Então, como é que a gente quer que as nossas crianças sejam? Né? Futuros Bolsonaros absolutamente intransigentes ou grandes inspiradores que entendem o potencial da diversidade humana e usam esse potencial e procuram o seu caminho para construir uma sociedade melhor? E aí vem uma coisa que eu não vi falar no primeiro bloco, que é o projeto da Escola Sem Partido. Eu acho que a Escola Sem Partido quer colocar os nossos estudantes na plateia e tirar eles do palco. Vou deixar umas provocações aí. Oi, boa tarde, obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês. Então, acho que eu queria fazer uma provocação, que assim, a educação ela tem uma questão assim, que a gente se apega a umas palavras, elas vão ficando meio gastas, né? E o protagonismo me parece que é uma dessas, né? Necessária, importante, mas que está em todos os PPTs. Eu já tive na Secretaria de Educação desse país inteiro, das mais revolucionárias às mais reacionárias, e sempre tem lá, promover o protagonismo dos estudantes. Né? Se a gente entrar agora no site da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, que está arrancando os meninos das escolas com a Polícia Militar, está lá, protagonismo juvenil. Né? Então, essa é uma palavra que ela está por aí, ela aparentemente é um consenso, mas, na prática, ela não é. E eu acho que o grande desafio é a gente poder... A do Paraná também deve ter, imagino, no site, eu preciso dar uma olhada, mas a do Paraná também deve ter. Então, acho que o grande desafio é a gente abrir essas palavras e a gente falar mais sobre o que significa concretamente essas coisas. Né? E, na prática, eu acho que o protagonismo, acho que vocês fizeram uma pergunta sobre conceito, ele é o caminho para a autonomia. Né? Porque a autonomia é uma coisa que a gente constrói, né? E a gente constrói pela experiência, de escolher, pela experiência de pensar sobre as coisas, de formular perguntas, de propor caminhos, né? Enfim, de intervir no meio e de receber do outro. Isso não precisa ser necessariamente num palco, né? Isso pode ser numa sala de aula, mas quer dizer, é um caminho que a gente vai podendo fazer, em que a gente vai sendo autor. Acho que tem a ver com autoria, tem a ver com ter o seu caminho nas suas mãos. E aí que eu acho que a gente tem que pensar, concluo a sua fala, que ambiência é essa, né? Que ambiência é essa que a gente está criando, em que, e acho que já foi bastante dito, que os tempos estão prontos, em que os passos de participação são super burocráticos, tem hora para acontecer, tem formato, né? Em que as escolhas são absolutamente ilimitadas, né? Então a gente também fala de escolha, de caminhos, tal, mas tem 3 opções, né? E essas 3 opções já estão todas estruturadas. Então, enfim, e terminando, me chama muito a atenção mesmo, eu estou bastante assim, chocada como as ocupações estão acontecendo, a reação a repressora do Estado em relação às ocupações está acontecendo, e a sociedade não reage, concretamente, a sociedade não reage, a gente está assistindo, vendo, talvez sejam meninos que estejam exagerando. Então, eu acho que a gente realmente precisa radicalizar essa discussão. Gracias. Disculpen que voy a hablar en español. El término protagonismo a veces se confunde y pensamos que como los niños y los adolescentes a veces están solamente escuchando lo que dicen los profesores, ahora el protagonismo es que ellos hagan lo que ellos quieren. Y creo que el protagonismo en la escuela debe ser igual al protagonismo en la familia, que las nuevas generaciones participen dentro de la toma de decisiones de la familia, no quiere decir que ahora los padres tienen que hacer lo que digan los niños. Creo que el maestro tiene que ejercer el protagonismo de muchas de las cosas que hay que enseñar, porque si no, la escuela sería otra cosa, pero tenemos que darle la oportunidad a los alumnos que no solo participen en el qué aprender, sino en el cómo aprender. Y en mi escuela, en Margarita, hemos aprendido algunas cosas. Por ejemplo, los alumnos deben tener la posibilidad de escoger algunas áreas que ellos quieran aprender, pero deben asumir la responsabilidad de las consecuencias de esa decisión que tomen. Gracias.
Regina? Penso que uma ideia importante relacionada ao protagonismo é a não separação do protagonista com o coadjuvante. Então, a escola ela precisa fomentar a participação de todos. Esse é um primeiro aspecto. E o segundo, inspirado no que você traz, hoje, se essa lei da mordaça, da escola sem partido, que está nas câmaras, que está nas assembleias de vários estados, na Câmara Federal, passar, é como se fosse o rompimento entre a realidade e a utopia. E isso é muito grave. E se a gente pensa na segunda questão, que é o que as escolas e as faculdades de educação devem fazer, um primeiro passo é lutar contra essa lei que coloca em risco todo esse protagonismo que a gente discute aqui. Se a gente faz uma analogia entre o que aconteceu em 64 e agora, há muita semelhança ao que aconteceu com Freire e o que pode acontecer com muitos professores hoje. Não há diferença, é muito semelhante o trabalho do tijolo do Paulo Freire, fazendo apenas uma figuração, com aquilo que querem transformar as escolas, que não é a questão do partido, é a luta por uma Amazônia, é a luta por direitos humanos, é a luta por um mundo mais justo, é a política econômica e não a política partidária. Então, essa é uma questão que a gente deveria pensar muito como uma das alternativas que as escolas e as faculdades deveriam fazer para garantir o fortalecimento do protagonismo nas escolas. Pode ser? Oi, gente. Assim, meu nome é Cecília. Eu sinto que eu primeiro preciso justificar minha presença aqui. Eu sou ex-aluna do Vila e fui chamada, assim, fiquei muito feliz de ser chamada pela Fátima para vir aqui hoje. Estudei no Vila por 10 anos e hoje, assim, acho que por isso se deu o convite. Hoje eu sou advogada. E atuo eu sou advogada, mas eu sou legal, né? Assim. Mas eu atuo na área de direitos humanos, na defesa da zona costeira de Fortaleza, não, do Ceará, e também na pauta da desmilitarização da polícia. E assim, quando a gente pensa, assim, eu não consigo separar esse espaço do resto dos outros espaços que estão tendo no encontro, né? Assim. O encontro, a ideia de escolas transformadoras, né? Então, quando se fala em protagonismo, eu acho que tem que estar relacionado com a transformação social da sociedade, né? Assim, e para mim, assim, isso esteve intrinsecamente relacionado com a minha educação no Vila, assim, porque e foi algo que eu aprendi fazendo, assim, quando eu lembro. Eu nem tinha tanta clareza, mas eu tinha 3, 4 anos e ia para um ato que falava contra o acidente nuclear de Chernobyl. Assim, eu lembro que a gente ficava deitado na praça com máscara. Assim, eu lembro tanto disso. Assim, depois que eu fui me ligar o que tinha acontecido mesmo. Assim. Então, eu acho que quando a gente pensa em transformação social, quando a gente pensa em protagonismo, é uma coisa que não tem, assim, às vezes a gente quer teorizar muito, mas não é uma coisa que se faz fazendo, assim. E assim, eu tenho trilhões de exemplos para a dúvida que eu podia citar aqui. Bom, então vou continuar falando, né? Eu não sei se vocês conhecem aquela música, nem todas as coisas são fáceis de fazer, mas querer é poder. Tudo nessa vida que você quiser fazer, você vai ter que acreditar em você. Sou até cantora, né? Então, essa música era o lema da nossa escola, né? Então, todas as crianças trabalhando, tentando fazer aquilo, e diziam, eu não sei. Aí a gente cantava. Na hora que outro falava, eu não sei, a gente cantava essa música. E, dessa forma, a gente respeitou cada ser, né, presente. Porque eu acho que a falta das pessoas exercerem o seu papel como cidadão é falta de acreditar em si mesmo, né? Que isso eu acho que eu não sei se é cultural, de onde é que vem essa história da gente não acreditar que a gente tem um livre-arbítrio e que a gente é capaz, sim, né, de fazer qualquer coisa, né?
E o lema da escola sempre foi fomentar e alimentar as crianças nesse sentido de exercer o seu papel, de falar, de dizer, de optar, né? Então, a gente tem abaixo-assinado das crianças quando não gostam de um lanche, menino de 4 anos não sabe nem escrever, enche um papel de rabisco e vai lá reivindicar, né? Então, tudo isso, essas questões todas, a gente trabalha dando espaço para que a criança, o jovem, né, possa atuar, exercer a sua cidadania. Só fechando um debate com os candidatos a prefeito de Fortaleza, e tinha um que era isso dentro da escola, capitão, e ele fala muito em armamento, e uma das alunas, porque os alunos faziam as perguntas, direcionaram a mesa, né? Aí uma criança de 9 anos perguntou como é que ele queria acabar com a violência com armas, né? Então, assim, essas questões ambientais, políticas, eles estão sempre atuando, e eu acho que isso é o caminho para essa transformação. Boa tarde, eu sou Severina, estudo no CERTA, em Glória de Goitá, Pernambuco. Assim, eu acredito que você tem que trazer não só a escola, o estudante, mas nós temos que envolver toda uma sociedade, uma comunidade, e principalmente a família, porque é isso que o CERTA faz com nós. Porque eu estudei, fui o primário, fui fundamental, me formei. Nunca um professor foi na minha casa conhecer minha família, saber quais seriam as minhas dificuldades. Não se preocupa. E é diferente de uma escola que se preocupa com o estudante, com a família. Isso aí é fazer protagonismo, é saber como você está, a sua base, os conflitos familiares da comunidade. Aí é você interagir. É lindo quando, a semana passada, quando se trouxe da comunidade estudante, as minhas colegas elas têm assim, 50 anos, 60 anos, e recebeu os nossos professores em casa, reuniu a sociedade para discutir. As pessoas estão felizes de saber que elas estão lá nessa luta, deixando filhos e esposo, afazeres domésticos, preparando um almoço para a semana inteira, e estão lá todo mundo dando as mãos. Isso é protagonismo, é você estar lá, não só envolvendo a escola nem os estudantes, mas sim uma sociedade por inteiro que tem que saber qual o seu direito na sociedade. Boa tarde, quase boa noite. Queria agradecer o convite. Eu queria pegar um pouquinho a carona na fala da Natasha, nessa questão desses termos, essas ideias que acabam um pouco viralizando e todo mundo se apropria, né? Eu queria falar um pouquinho de protagonismo, e eu vou falar mais das crianças, desde as crianças pequenininhas, mas eu vou falar das crianças que amanhã vão ser jovens e adultos, né? A gente tem falado muito nessa ideia de protagonismo, e eu acho que, naturalmente, as crianças são protagonistas, porque são atoras sociais e são autoras das suas vidas, de uma forma natural. Quando as crianças brincam, elas estão sendo protagonistas, porque elas se expressam. Quando elas estão pintando, desenhando, cantando, tocando instrumento, se movimentando, dançando, o tempo inteiro elas estão se expressando, se colocando. Eu vejo que o que está acontecendo, e dá para entender por que está acontecendo, é que nós, adultos, não estamos escutando, não estamos observando, não estamos entendendo que o tempo todo elas estão se colocando como elas... O que elas estão vivendo, o que elas estão sentindo, o que elas estão pensando. Então, eu vejo que, mesmo não verbalmente, muitas vezes até verbalmente, a criança fala muito, mas a gente não está ouvindo. E eu queria trazer um pouquinho assim, essa provocação de que o tempo inteiro na nossa frente, as crianças e os jovens, claro, mas talvez os jovens, via outras expressões, eles estão sendo protagonistas. E o que me preocupa com relação... hoje a escola, que a educação não acontece somente dentro dos muros da escola. E aqui se falou no bloco anterior de muros, e eu acho que é simbólico. A gente precisa
derrubar esses muros, porque a criança na escola é vista como um aluno, mas esse aluno, essa criança é muito mais. Quando se atravessa o muro da escola, quando a gente deixa entrar a comunidade para a escola, ou a escola ir para a comunidade, criar esse diálogo, a gente descobre que, muito além do que essa criança que está sentada, muitas vezes, na carteira, ou que ela é tímida, mas que ela tem códigos, segredos com seus pares, tem um outro mundo lá fora, e que nós temos muito a aprender com eles, né? Então, só para trazer essa provocação primeiro. Bom, eu sou uma aluna do Colégio Equipe e eu queria falar um pouco sobre todas essas questões também na visão de aluno, então, né? E o que me chama muita atenção é quando a gente fala do protagonismo e do papel da escola. E eu acho que um pouco das questões das ocupações também estão relacionadas a como os alunos, às vezes, não se sentem pertencentes do meio que eles estão todo dia. Então, é um pouco isso que você acabou de falar, de a pessoa que não se sente necessariamente ouvida. Então, quando você tem um aluno que não se sente ouvido, ele está desinteressado pelo que ele vai aprender, e ele não se sente interessado por nada. E, a partir do momento que ele percebe que ele tem uma voz dentro do próprio colégio, ele percebe que ele tem voz para muitas outras coisas. E eu acho que essa é a importância quando a gente fala de protagonismo e de você criar uma relação entre aluno e professor e entender também o professor como parte de tudo isso, porque é muito importante você ouvir o aluno para que não tenha essa barreira realmente. E eu acho que um dos aspectos importantes de falar é realmente a coletividade, de como um espaço como esse é muito importante, para a gente entender exatamente isso, que a escola ela é tanto dos alunos quanto dos professores e quanto dos que coordenam e as pessoas que limpam a escola, e, enfim, todos que fazem parte disso. E eu acho que o protagonismo ele não pode estar envolvido só individualmente e só pensando em o aluno que deveria aprender a se colocar, mas também em como todo o ambiente escolar pode fazer com que isso realmente aconteça. Sim, Roseli, você vai ter a palavra, mas eu só queria compartilhar uma pergunta que chegou no primeiro bloco, além do comentário da escola virar escolha, né, que é a opinião dos debatedores, e aí pode ser a sua e você emendar a tua fala, se é certo depositar nos estudantes a responsabilidade de intervenção no mundo, num mundo que os adultos estragaram. Então, fica aí já. Boa tarde. É uma honra para mim estar aqui e eu vou procurar honrar os meus minutinhos aí de fala, né? Vou dialogar com a fala de algumas pessoas que falaram anteriormente, tanto no primeiro bloco e no segundo. E a minha primeira fala é quando o Antônio falou que parece que cada um de nós tem um conceito a respeito de protagonismo. Sim, por vários motivos. Primeiramente, porque nós usamos essa palavra no sentido figurado. A educação, protagonismo não é um conceito na educação, é no teatro, né? Então, a gente trouxe para a educação. E, falar nisso, eu estou agoniada até agora, porque quem criou a expressão protagonismo juvenil foi um brasileiro chamado Antônio Carlos Gomes da Costa, e a gente não poderia esquecer dele, né, gente? Se não fosse ele, a gente não estaria aqui falando a esse respeito. Um dos motivos que a gente usa no sentido figurado. Eu vou pedir licença para os meus colegas que não são do Brasil, para dizer que um outro motivo é brasileiro, não conheço lá fora. Mas nós não temos mais consenso social de nada, gente. Nós não sabemos o que é esquerda, o que é direita, o que é conhecimento, o que é palpite e o que é bobagem, né? Virou tudo a mesma coisa. Esse é um outro motivo pelo qual cada um de nós constrói o seu próprio conceito, né? E agora eu vou deixar uma provocação bem brava. A provocação, não eu. Nós adultos construímos esse mundo muito mal. Nós não estragamos porque ele começou estragado, né? A gente tentou melhorar, a gente não conseguiu. A gente não sabe, nós adultos não sabemos o que é protagonizar alguma coisa. E, portanto, para nós é muito difícil dizer
que a gente vai ajudar o nosso aluno, o nosso jovem, a nossa criança a ser protagonista. A gente pode não atrapalhar. A gente já faz muito se a gente não atrapalhar, né? Os alunos são protagonistas quando chegam na hora do intervalo e na saída. Fora disso, eles obedecem. É muita norma, é muita regra. Enfim, nós sabemos o que é ser protagonista? Nós temos autonomia? Eu escutei falar uma palavra independência, eu tenho uma aflição com essa palavra, mas nós sabemos que nós estamos constantemente em relações de interdependência, né? E que a nossa autonomia, a nossa liberdade é limitada. Meu tempo acabou. Boa tarde, quase boa noite. Para salvas. Enfim, sou Leandro, da Nova Escola. E, enfim, quando a gente foi convidado para participar dessa roda, eu fiquei pensando muito por que protagonismo, né? E, enfim, a Roseli lembrou que vem do teatro. A gente pode lembrar também que você tem o protagonista, você tem o antagonista, você tem o coro. Em muitos momentos, a gente pode pensar que a gente tem chamado essa discussão sobre protagonismo porque, em algum momento, a gente pode estar olhando a sociedade como um todo como um grande coro impassível. Às vezes, quando eu escuto um pouco essa precisamos de mais protagonistas ou precisamos ter uma escola transformadora, também me soa um pouco como assim, não temos isso hoje ou precisamos fomentar, né? Eu acho que isso a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né? Um dos cuidados que eu acho que faz muito sentido ter é porque nesse espaço onde a gente está, a gente não sabe muitas coisas que a gente não sabe, né? O Brasil é um país extremamente desigual. E nós somos vítimas da desigualdade também. A gente é sujeito, né? Ninguém é só vítima, a gente é sujeito, vítima e, em alguns casos, ajuda a potencializar essa desigualdade. E, muitas vezes, a gente não consegue ver espaços gigantescos em que as pessoas estão sendo protagonistas, mas a gente não consegue ler esse protagonismo das pessoas. A gente não consegue ver esse protagonismo. E, muitas vezes, a gente não consegue ver porque ele não dialoga com o mundo ao qual a gente pertence, né? Ele aparece, em muitos casos, como um protagonismo por negação, né? Quando as pessoas simplesmente se recusam a fazer aquilo que nós aqui gostaríamos que elas fizessem, isso também não é uma relação passiva. Elas vão sendo coro da vida, né? Eu acho que é muito importante ter um pouco isso, porque senão a gente começa a olhar para esse país com uma coisa que eu sempre brinco lá na redação da Nova Escola, que é tomar cuidado com a síndrome do padre jesuíta, né? Que você olha para o país inteiro como uma tribo em que você vai lá catequizar. Enquanto a gente olha para a política pública e muitas vezes para as faculdades de educação, com todo o respeito que eu tenho a esses dois espaços tremendo, eu tendo muitas vezes a olhar para esses espaços como espaços que olham para o Brasil como um espaço a ser catequizado, em vez de tentar aprender com o Brasil. Então a gente é meio freiriano, mas freiriano meio assim, né? Desde que seja o freire que a gente quer, né? Então acho que essa era a minha provocação. Valeu. Eu me chamo Moura, sou educador de um curso técnico de agroecologia de nível médio e, como professor, eu tenho a responsabilidade de introduzir os estudantes no curso. E o curso é de alternância, eles passam uma semana conosco e 3 semanas em casa, e dura 1 ano e meio. Então, a primeira semana de aula, cada estudante vai dizer para os demais o que é que ele trouxe para contribuir com o curso. Então, a rodada completa, ele tem o tempo que quiser para dizer o que é que ele trouxe. E só nesse fato dele dizer o que ele trouxe, a partir daí, então, a gente explica o curso. E mostra o curso como uma construção a ser feita com a participação deles. E aí a gente mostra que a concepção que a gente tem do curso, ela não está pronta.
ela não é universal, abstrata, racional, intelectual. Ela é histórica, ela é concreta, e o curso vai partir da vida de cada um. Então, a vida dos estudantes, ela é o currículo da escola. A gente tem a matriz, tem as disciplinas, né, para dar conta de todas algumas exigências que são formais, mas a gente tem a autonomia para fazer a ligação da vida das pessoas, da vida familiar, da vida afetiva, das emoções, dos sonhos, das dificuldades que as pessoas enfrentam, como uma construção histórica a ser feita por eles. E aí fica bem mais fácil, não é, explicar isso depois. E quanto à comunidade, à distribuição do curso, a gente explica as responsabilidades que eles têm. Então, eles cuidam do banheiro, eles cuidam do alojamento, ele cuida da manutenção dos animais, ele cuida da manutenção das plantas, tem um horário de manhã que a gente revisa. E aí há toda uma construção e um sentimento de autoria que passa a ser desenvolvido sobre o curso. Terminou o tempo. Tem umas coisas, mas... Eu queria trazer uma pergunta, na verdade, emendar uma... Chegou um barquinho aqui em forma de pergunta. E aí, transformar com educação traz o protagonismo social para além da escola? Acho que é bem... né, transformar com educação traz o protagonismo social para além da escola. E aí, queria emendar de novo num lembrete assim, da pergunta inicial que eu fiz, que é olhando para a comunidade escolar, e aí, claro, a gente entendendo a comunidade escolar para além da própria escola, né? Quem é essa comunidade escolar? Acho que o Moura... Já puxei o gancho dele, mas acho que é interessante. Posso, então, concluir, né? Então, a gente trabalha muito o conceito de que conhecimento é para agir. Conhecimento não é para raciocinar, né? É para ação. Então, todo o conhecimento que ele tem, a gente já cobra na primeira semana de aula. Quando ele voltar na segunda, ele já traga ações concretas da propriedade, do espaço, do quintal, da escola, do ambiente de trabalho. E isso passa a ser estudado como um processo. Outro elemento fundamental que a gente trabalha para que eles se sintam bem é a questão da autoestima. A gente trabalha com pessoas adultas, com pessoas jovens, com muita gente frustrada da vida, sofrida, mal amada, e a gente acolhe essas pessoas do jeito que são e diz: você aqui pode estar muito mal amada pelos seus parceiros, pelos seus amantes e etc. Agora, você aqui tem que estar amada por você mesmo. Então, a gente trabalha muito os elementos da subjetividade. Trabalhando os elementos da subjetividade, a gente faz muita questão de que as pessoas estejam muito bem consigo mesmo. Qualquer sinal de que um estudante não esteja bem consigo, torna-se uma antena, um sinal de alerta, para a gente se preocupar, chegar junto, etc. E tal. E aí ele tem que, necessariamente, a pergunta que você faz, levar para casa, né, o dever de casa, que é fazer atuar muito além do curso, na comunidade, no município, no território. Tentando falar um pouco sobre essa questão da escola e da comunidade, eu acho que sim, né? A escola, o que o aluno vê, ele leva para fora, para o mundo dele, né? Para o mundo a partir de um imaginário, eu não sei. Rapidamente, uma experiência. Escola Vladimir Herzog é uma escola pública municipal, Zona Leste de São Paulo, cidade de Tiradentes. Grades para todos os lados, todos os equipamentos de segurança são trancados com cadeado. Os funcionários comem no banheiro, não tem refeitório para funcionários. Então, o aluno vai e ele visita, durante toda a sua infância, esse preparatório para presídio, né? Quem são os principais elos afetivos desses estudantes que a nossa pesquisa mostrou? Os funcionários, esses próprios funcionários, são aquelas pessoas que o aluno vai... Então, a gente vê que a escola, que deveria ser um núcleo agregador da comunidade, hoje ele é um desagregador, ele é um mal necessário
e que a comunidade fala, tudo bem, meu filho tem que passar por lá, mas assim ele vai ficar um pouco mais velho, logo ele vai poder trabalhar. E a gente vê esse processo de destruição dessas juventudes, né? Então, de novo, o trabalho que a gente vem tentando fazer, e hoje a gente está fazendo em 100% da rede municipal, estamos trabalhando com mais de 1.500 escolas, é reverter esse processo dessa comunidade, que é aluno, professor, pais, funcionários e gestores, para um entendimento, para um relacionamento de respeito, para tentar trazer de volta a escola como um núcleo inspirador da comunidade a partir do aluno. A gente é comunidade de várias escolas, né? Acho que tem um pouco, quando a gente está falando do entorno e de ser parte de uma comunidade escolar, a gente é comunidade de várias escolas, né? Uma preocupação, uma coisa que aconteceu muito recentemente para compartilhar essa experiência, foi que um dos núcleos, né, um dos epicentros das ocupações no final do ano passado é a Fernão Dias, que é uma escola que eu brinco lá com a minha equipe, que ela fica na Disneylândia dos institutos e fundações, né? Você vai lá, você encontra o pessoal da Lehman, da Lana, do Ayrton Senna, correndo aqui do lado você encontra o pessoal do Singularidades. Tem muita coisa naquele lugar, né? Então, assim, tem um baita entorno, né? Escola tradicional, né? Tá ali. Para pegar algumas coisas, e aquela escola você não pode dizer que aqueles estudantes não foram protagonistas de alguma coisa, né? O movimento de ocupações, quando a gente for contar essa história, você passa pela Fernão Dias, né? Você não tem como ignorar a escola Fernão Dias. Vocês já voltaram na Fernão Dias recentemente? O que aconteceu com a Fernão Dias? Você vai lá naquela escola, eu mandei uma equipe de repórteres lá, é uma escola travada, né? Os alunos não confiam nos professores, os professores não confiam nos alunos e na diretoria, a diretoria não vê a hora de ir embora, ninguém confia em ninguém, ninguém está aberto para ninguém, e não, a gente não está falando de uma escola na periferia de São Paulo, a gente não está falando de uma escola longe de um monte de recursos, é uma escola que tem muita coisa, né? Mas é uma escola que está travada. E a gente começou a se colocar essa provocação, que é o seguinte, legal quando a gente fala de práticas de muita gente ao redor do Brasil. A escola que está mais perto da gente é uma escola travada que as pessoas mal sabem que existem. E se você quiser pegar um indicador, eu sei que não pode ser tanto, o IDEB dessa escola vem caindo significativamente ao longo das últimas 3 avaliações. No Pinheiros, nos bairros mais ricos do Brasil. Eu vou Vou contar um caso e eu vou transgredir o final do meu tempo, porque eu preciso chegar no final desse caso. Para responder a questão que vocês levantam, se o protagonismo provoca o envolvimento da comunidade, né? Eu venho acompanhando há mais de um ano, desde a primeira ocupação, a luta de um grupo de mães e pais de uma escola, essa sim, da periferia da Grande São Paulo, em Cotia. Uma escola extremamente pobre, que estava ameaçada de ser fechada e agora vai ser fechada. Esse grupo de mães não encontra eco em lugar nenhum para ajuda. Aí recorreram a mim, eu tinha ido visitar a escola, né? Eu lancei um pedido na minha página no Face, de um advogado voluntário, pelo amor de Deus, para ajudar esse grupo de mães. Nenhuma resposta em meio a 20 mil pessoas. Juntos, né? Junto com elas, conversamos com várias pessoas. Ninguém está interessado nessa escola que abriga pessoas muito simples, muito pobres, abriga pessoas portadoras das deficiências mais diferentes entre si, e pouco se importa, nós pouco nos importamos, cada um de nós aqui, e nós representamos toda a comunidade aí fora, né? A gente pouco se importa com o que vai acontecer com esses alunos que não vão ter mais escola. É esse o protagonismo nosso, cidadão. É esse. Não, acho que um aspecto que eu queria trazer, que é um aspecto bem importante lá do que a gente tem feito, acho que em diversos pontos do Rio de Janeiro, um projeto que a gente está trabalhando com combate à evasão escolar e com identificação de crianças e adolescentes fora da escola, até aqui em São Paulo, um trabalho com alguns bairros, tal. Uma característica que parece ser comum, e no Rio a gente trabalha com a cidade inteira, e aí a gente consegue ver
bastante generalizado, é a falta de conhecimento por parte dos gestores públicos, dos gestores das escolas, muitas vezes, e dos próprios professores em relação ao perfil do seu estudante e o contexto onde essa escola está inserida. Isso é quase assim um detalhe, assim, se der tempo a gente dá uma olhada, né? Então esses dados não estão sistematizados, não estão organizados, muitas vezes eles são até levantados, mas eles não são analisados, eles não são um objeto de trabalho, né? Eles não são utilizados. Uma das coisas que a gente tem trabalhado lá, por exemplo, é para que nos programas de formação, na entrada dos professores na rede, discutir a cidade, discutir as condições de vida dos meninos e meninas, discutir o perfil deles, que eles seja conteúdo, seja debate, porque não dá para a gente querer. Eu acho que também é um elemento importante, a gente não cria espaço, né, para a participação ou para o protagonismo daquele que eu não conheço e, portanto, não reconheço, né, na sua singularidade. E entender e reconhecer o outro na sua singularidade é saber como ele vive, né, é saber em que condições ele vive. Né. Então, acho que a gente ainda está muito atravessado por estereótipos o tempo todo, isso a gente vê o tempo inteiro, uma estereotipia doentia, né. A pobreza, ela é muito estereotipada, né? Então a falta, a carência, isso está o tempo inteiro, né? A violência aparece quase como uma decorrência natural, ela está muito naturalizada, isso no Rio é muito forte. Então, eu queria propor que a gente também pudesse pensar um pouco sobre a centralidade que esses sujeitos estudantes precisam ocupar para que eles possam fazer este exercício do seu protagonismo, parte da gente conhecer com muita concretude quem eles são, que a escola se territorialize, que ela realmente saia, né, e possa, com bastante tranquilidade, saber a quem ela está endereçando o seu projeto. Nós vamos abrir agora as considerações finais desse bloco. Então, eu passo a palavra à Fátima, depois a Adriana, a Regina e todos os demais para fazer as suas considerações finais, tá bom? Só assim, entrando na questão de como a escola leva para o social, para a sociedade, né? Os alunos do 9º ano que trabalham com a economia solidária, atualmente, nos feirões que acontecem há mais de 5 anos, eles trabalham com... Agora estão trazendo para dentro da escola os pequenos produtores, né, de alimentos orgânicos, de pão, né? Então, é um trabalho que está sendo muito interessante. E o projeto que vai iniciar no próximo ano é transformar a rua da escola numa rua modelo, né? Uma rua que tenha bastante árvores e lixeiras e jardins, e que, envolvendo os moradores, né? Eles vão participar das reuniões de condomínios para, junto com os moradores, a gente conseguir transformar a rua da escola como uma rua modelo, né? Bom, eu acredito que esse trabalho todo da Choca, né, do Alana e todos nós, e aqueles que têm desejo de realmente transformar, eu acho que a gente está no caminho, né? O caminho é árduo, mas é possível, a gente só precisa acreditar. E acho que é o papel de cada um, não só de quem está na escola, mas quem trabalha em outro lugar também, dentro de casa, né? A gente promover esse momento agora, né? Buscar algumas alternativas e soluções para que a gente possa enfrentar esse momento que a gente está vivendo no nosso país. Coisa para colocar, e é tão pouco tempo, né? Mas eu queria trazer assim um depoimento, porque nós, do Mapa da Infância Brasileira, a gente vem mapeando há 3 anos iniciativas que têm impactado profundamente a vida das crianças. E a gente tem, não somente em São Paulo, mas na cidade de São Paulo, que a gente vem descobrindo que as crianças, nas comunidades, também dentro de algumas escolas, mas, sobretudo, fora do muro da escola, elas estão exercendo esse protagonismo de uma forma que a gente desconhece. Então, a gente descobre, na cidade de São Paulo, que tem mais de 6.000 coletivos, gente, é muita coisa. Não todos olhando para a infância, mas todos onde os jovens, as crianças, as famílias são protagonistas. A gente
tem ido para os territórios para conhecer o que essas crianças e o que esses jovens estão dizendo fora daquele circuito em que todos nós conhecemos, ou as escolas, ou as organizações, ou as instituições. Então, eu acho que há ali um âmbito de saberes que desconhecemos e a gente precisa se abrir para essa escuta. Eles têm muito a nos dizer, eles estão dizendo, só que a gente acaba se restringindo cada um no seu território. E eu acho que há uma gama de conhecimentos, de experiências, de cotidianos que a gente realmente precisa se abrir para aprender disso tudo. Então, assim, tem muita coisa aí para falar, mas acho que vamos tomar um pouquinho de distância, a gente se abrir para essa escuta, para acolher com muito respeito. São diferentes, todos somos diferentes. Mas eu acho que essa singularidade é o que enriquece o nosso cotidiano, essa aprendizagem de mão dupla. Obrigada. Eu queria falar, nesse momento final da minha participação, sobre esse sentimento de imobilidade da sociedade frente ao protagonismo dos jovens que ocupam as escolas, pegando o exemplo do Paraná, né, onde tem o maior número de escolas ocupadas no país. Tem a tragédia da morte do jovem, do estudante, e logo em seguida a Ana Júlia vai para a Assembleia e, em 10 minutos, consegue sensibilizar não só deputados, inclusive alguns deputados conservadores, mas muita gente que conseguiu assistir ao vídeo. Ou seja, o que falta é ouvirmos esses jovens, porque eles têm muito a dizer e eles conseguem. Eu tenho experiência com muitos fóruns da juventude e sei da importância dessa participação, desse protagonismo, e quando eles são ouvidos, eles conseguem mostrar muito do que podem fazer. Então, se mais jovens que estão ocupando as escolas tivessem a oportunidade de falar nos meios de comunicação, a sociedade não estava do jeito que está. Para finalizar, eu queria falar um pouco sobre a questão da evasão escolar, porque é um absurdo o número de jovens que começam a estudar e elas nunca terminam a estudar. E eu acho que é muito importante a gente falar e pensar realmente por que isso acontece. E um dos aspectos que dizem que realmente leva a isso é a culpabilização do aluno do que acontece na escola e de como ele não consegue realmente estar dentro do sistema. E eu acho que as ocupações, elas mostram exatamente como é possível ir por um outro caminho. Então, tentar se colocar na escola de uma maneira que você possa ser ouvido sem necessariamente a evasão escolar. Então, talvez tenha muito mais a aprender em relação a isso com as ocupações. Queria agradecer muito o convite, é sempre um prazer estar aqui aprendendo com todo mundo, até pelas perguntas e tal. Eu acho que é sempre bom a gente pensar que a gente está numa posição aqui de poder e privilégio, né? A gente está discutindo de alguma forma e a gente pode olhar para a composição, inclusive étnica, dessas rodas, e menos para olhar pela culpa, que eu acho que também não leva a gente para lugar nenhum, mas mais pela responsabilidade que nós temos uma vez que a gente está nessa posição de poder e privilégio, né? Porque quando a gente está falando de protagonismo, eu acho que ela é um irmão muito próximo da palavra empoderamento, que é uma palavra muito legal quando você pensa, por um lado, de que você está dando poder para alguém, mas você está dando poder para alguém que é um poder que você tem, né? Então você dá para outra pessoa, né? Só que me parece que é uma questão muito séria aí, que é, muitas vezes, isso aparece como favor, ou isso é uma coisa estrutural, ou não é estrutural, e não leva em consideração as condições concretas em que as pessoas estão, né? E que, para elas poderem exercer este protagonismo, ou, de fato, conseguirem construir o poder que elas têm, as potencialidades que elas têm, é muito diferente daquela posição em que a gente está, né? E isso a gente tem visto muito com os alunos que a gente tem trazido para a nova escola, né? E um deles, vários deles que estão, por exemplo, aqui, 40 minutos de Pinheiros, no Morro Doce. Eles não têm... Tem internet, tem TV, tem tudo, mas essas pessoas não sabem nem o que significa ir para a universidade. Esse espaço não existe. Todo momento da comunidade, ao lugar em que eles estão dizendo assim, cara, se você conseguir terminar o fundamental, tá excelente, bicho, é o máximo que você vai conseguir na vida.
né? E eu acho que muitas vezes a gente tem que dar uns passos atrás para entender de fato onde as pessoas estão. Acho que eu só queria, para finalizar, agradecer e dizer que, apesar de gasta, continua tão fundamental como sempre falar de protagonismo. Acho que a gente tem que discutir, a gente tem que esgotar, a gente tem que abrir, né? Mas acho que, nesse momento, eu queria dizer que ser protagonista no Brasil não é fácil, não é coisa para principiante, aliás, como todo o resto, né? Então, que para quem está, sejam as escolas transformadoras, sejam as nossas escolas da rede de inovação e criatividade, sejam as redes que estão procurando inovar e efetivar o que a nossa Constituição preconiza, o que a LDB aporta da sustentação, tá difícil. E eu acho que a gente tem aí, quem tem compromisso, de fato, tem a responsabilidade de não virar as costas a quem está tentando, não virar as costas a quem está se expondo e não virar as costas ao que está acontecendo agora. A gente tem que ser firme, a gente tem que falar sobre isso e a gente tem que apoiar a quem está se colocando, está se comprometendo com realmente transformar o Brasil numa democracia. Então, é isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Acho que esse espaço dá a sua contribuição também. Eu quero agradecer a Alana, a Choca, ao Certa, aos meus professores, né, por ter me proporcionado esse momento. E demais parceiros, né, que a gente sabe, para um evento desse acontecer, tem muitos parceiros, muitas pessoas que acreditam. Eu quero agradecer aos que acreditam. Estamos aqui buscando parceria. E dizer para a Raquel, Flávio, demais, que o caminho é esse, que a gente não pode desistir. Temos que fazer a diferença. Agradecido también de estar aquí y entregar el protagonismo a los estudiantes y ceder nosotros los profesores parte de lo que creemos que se debe hacer es duro, es difícil, pero por el futuro de Brasil, por el futuro de Venezuela, vale la pena. Teremos milhares de protagonistas chegando e ocupando espaços na sociedade. Como educadores, para mim, a maior preocupação é que protagonistas serão esses. Quem nós seremos como adultos, fundamentalmente, é definido na primeira infância, na construção dos nossos valores. A gente vive, e acho que todo mundo concorda, numa sociedade democrática. Sociedade é coletiva, então a gente precisa educar na coletividade, menos no eu. E democracia é diversidade, é entender o valor da diversidade e respeitar isso. Então, o foco, pelo menos, que a gente vem trabalhando é o entendimento da diversidade e retomar o pensamento que a gente vive na coletividade, que eu tenho que falar mais em nós e esquecer a palavra eu. Obrigado. Eu queria também agradecer a todo mundo. Assim, eu acho que a mesa tem limitações claras. Assim, eu acho que não é uma mesa assim que vai responder todas as questões da conjuntura, né? Assim, eu fico muito me faz pensar muito, assim, a gente vê, não é um encontro de escolas que tem um pensamento crítico, a gente está num momento em que o pensamento crítico é tão estigmatizado e perseguido, né? Assim, mas, ao mesmo tempo, né, de um momento tão pessimista, me recordar também dos anos que estudei no Vila me faz contrapor um pouco a isso, assim, e me faz pensar também que é possível se gerir um mundo novo, né? Assim, eu acho que eu queria só colocar também mais um pouquinho da minha experiência e dizer que tentar desnaturalizar, assim, eu acho que uma coisa que as escolas têm que tentar fazer muito é desnaturalizar todos os processos, né? Assim, tentar trazer a pedagogia da indignação com tudo, né? Eu acho que, para mim, protagonismo teria muito isso. A nossa maior riqueza é a diversidade. E o nosso maior problema é a diversidade, porque a gente não consegue aceitar a diversidade, a gente não dialoga com a diversidade, né? Eu ouvi no primeiro grupo aquela frase: o Brasil não é pátria educadora, né? O Brasil talvez não seja uma pátria.
a gente apenas use o mesmo território. Não existe uma identidade brasileira. E isso, né, é porque nós usamos muito mais o eu do que o nós. Se a gente começar com a identidade coletiva regional, mas sempre pensando, né, que o coletivo é sempre mais amplo daquilo que a gente vê e sente, a gente veria mais do que a escola em Pinheiros, veria de Cotia também. Mas a gente não vê, essas escolas são invisíveis, porque os alunos e professores que nelas trabalham não vão acrescentar nada para o eu, para mim. Né? Não vai acrescentar meu prestígio, meu poder. Então, continuam invisíveis. Eu só espero que a gente possa pensar um pouco mais nisso, mas não só pensar, agir, né? Eu passei minha juventude sob uma ditadura muito pesada. Eu não quero passar minha velhice do mesmo jeito, gente. Eu queria agradecer, fazendo um convite também a quem quiser nessa plateia aqui, ir na Pernambuco, nos visitar, conhecer um pouco a forma como os estudantes trabalham, como nós trabalhamos. Nós recebemos muitas visitas. Chega a uma média de 10 mil visitas por ano, de pessoas que vão lá se inspirar no trabalho, o trabalho com os agricultores, o trabalho com a permacultura, com a agroecologia, com as tecnologias, as seguranças de energética, alimentar. E vocês, aqui e acolá, recebem gente também de São Paulo, estejam todos e todas convidadas, né? Andando pelas bandas, fica 1 hora de Recife, aproximadamente. E, se não for no tempo de aula, a gente tem hospedagem. Tem um custozinho, né, que a gente cobra pelas visitas, senão a gente não daria conta. Mas estejam convidados para a gente fazer esse intercâmbio assim, tete a tete. Bom, quero agradecer a todos vocês aqui do segundo bloco, convidá-los para se sentar ali junto com a plateia novamente. Bom, nós estamos muito próximos do final desse nosso dia longo para toda a comunidade ativadora. As escolas estão conosco aqui desde cedo, mas dessa roda também. Antes, eu quero agradecer, em nome do Programa Escolas Transformadoras, Instituto Alana, a Choca, cada um de vocês que topou esse desafio de debater aqui, num tempo rápido, mas num tempo possível, para que tantas pessoas possam se manifestar. Então, muito obrigada em nome de toda a equipe. Obrigado a cada um de vocês que esteve presente conosco aqui ou por streaming assistindo a gente ao vivo. Agradecer à Unibis Cultural e toda a sua equipe que abriu o espaço por 3 dias para que a comunidade ativadora do programa possa trabalhar juntos, pensar, se encontrar e fazer coisas, planejar o próximo ano de 2017. Agradecer também ao patrocínio da Gol, que possibilitou a vinda de muitos de vocês de outros estados para cá. E, para terminar, eu gostaria de convidar ao palco a Carol Prestes, e não sei se a Carol está aí. A Luísa veio também, Carol? Está aí? Vem, Luísa. A Carol Prestes e a Luísa são 2 profissionais lá do Instituto Alana, e elas vão apresentar para a gente. Logo em seguida, a gente convida todos vocês para um coquetel no terraço aqui da Unibis, a publicação de Empatia na Educação. Então, no mês de maio, nós tivemos uma roda na Sala Crisantempo, e dessa roda, muitas das discussões que não foram respondidas ou não tiveram tempo de ser aprofundadas no momento do debate, elas viraram um artigo. E muitos de vocês que escreveram esses artigos estão aqui conosco hoje. A gente está aqui para celebrar essa publicação, que é uma contribuição de uma comunidade enorme com esse tema na sociedade brasileira. A gente já deixa o convite para vocês que participaram do debate hoje
se engajem na publicação sobre protagonismo. Então, o convite já está feito. Tá? Então, Carol, Luísa. Boa tarde. Como a Raquel falou, em maio desse ano, né, a gente fez essa roda de conversa sobre a importância da empatia na educação. Então, foi a primeira de uma série de 4, que nós faremos no próximo ano também. Essa é a segunda. E, enfim, foram discussões muito ricas, como aconteceu hoje aqui, né? Lideranças de escolas, transformadoras, jornalistas, profissionais da área de educação, pesquisadores, representantes de organizações da sociedade civil, enfim, muitas pessoas ali trazendo seus olhares e discutindo a empatia na educação. E a gente vê hoje no Brasil uma carência muito grande, né, de materiais que discutam esse tema. Então, por isso a gente achou relevante fazer essa compilação mesmo, né, fazer esse material para entregar uma contribuição do programa, que foi um trabalho feito a muitas mãos, na realidade, para a sociedade, né? Então, aqui são os autores, eles participaram da roda de conversa, né? Eles estão aqui, quase todos. Então, artistas plásticos, lideranças das escolas, poetas também, enfim, muitas pessoas ali discutindo, e os temas são variados, né? Então, a gente tem desde a importância da empatia na resolução de conflitos, a importância da empatia na construção da subjetividade humana, a diversidade, empatia, a ocupação do espaço público, né, e a construção da empatia. Vocês vão ter a oportunidade de acessar essa publicação agora no coquetel de lançamento. Vai ficar disponível a partir de amanhã no site do Escolas Transformadoras. O endereço está aí, escolastransformadoras.com.br. É gratuito o download, vai ser fácil de acessar. Olhando o site, vocês já vão ver ali um banner grandão para esse download gratuito. Na semana que vem, a gente também vai lançar em inglês e em espanhol, e também vai ficar disponível no nosso site. Então, vocês também podem conferir nessas duas línguas. E a ideia é que essa discussão realmente alcance todos os países que têm escolas transformadoras, né? São diversos países, é um tema que está sendo debatido pela rede global também, nossa contribuição também vai para essa rede global. E aí, em 2017, nós temos 2 rodas programadas, né? Então, como o Antônio falou, essa é a segunda de uma série de 4. No ano que vem, no primeiro semestre, a gente tem uma roda, e no segundo outra, para discutir as outras competências transformadoras do programa, que é criatividade e trabalho em equipe. E como foi feito na de empatia, vai ter uma publicação, como também terá dessa daqui, né, dessa roda, como resultado. E, no final do ano, a ideia é a gente lançar um box com essas 4 publicações e também com as transmissões ao vivo que ficam no nosso site, no nosso canal do YouTube também. Então, vocês também podem acessar a nossa roda de empatia ali no YouTube. E é isso, e agora a gente vai fazer o lançamento ali, vão ter iPads para vocês olharem essa publicação, e a gente espera que essa leitura desperte reflexões e, principalmente, ações em todo o mundo. Então, muito obrigada pela presença, e agora estão todos convidados para o coquetel. Obrigada.